para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas notícias, noticiosos, informações, informes, comentários, rumores, boatos que ficam no entorno da nossa bolsa de valores, às vezes no entorno do mercado como um todo. Quando nós olhamos para essas informações e somos levados a interpretações ajustadas, isso nos permite tirar dali muito boas conclusões, as quais nos levam para tomadas de decisão que são bem ajustadas com a nossa carteira de investimentos. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2025, agora são 3 horas e 15 minutos da tarde. Já faz um tempinho que o mercado abriu, o mercado se arrastando, bem modorrento, então nem vou falar muito sobre o mercado, mas vou falar sobre um assunto que tomou, pelo menos, se vem falando desde o ano passado, mas ele veio tomando mais corpo nos últimos 15, 20 dias, que é uma possibilidade de fusão entre a ISA Energia e a Taesa. E a gente pode olhar então o que talvez esteja por trás disso, se existe alguma verdade nisso, e consequentemente, claro que se nós chegarmos a interpretações ajustadas, isso, para quem for acionista da Taesa ou ISA Energia, pode levar para boas tomadas de decisão. Mas como normalmente nós fazemos, nas segundas-feiras nós falamos muito sobre o Boletim Focus, que na verdade é chamado de Relatório de Mercado. O Relatório Focus, esse aqui é do dia 31 de janeiro de 2025, da última sexta-feira, e ele sempre é publicado nas segundas-feiras. Falando aqui sobre a questão da inflação IPCA, veja que 4 semanas atrás o mercado entendia que ficaria ali em 4,99, isso quando fechado o ano de 2025. Eles deram uma pioradinha semana passada, 5,50, aliás, uma bela piorada até, vamos falar assim, de 4,99, que é de 5, né, para 5,50. E ainda agora trouxeram aqui uma projeção de 5,51. Claro, lembrando que o Boletim Focus não é para acertar, é simplesmente um guia que vai nos dando o caminho por onde nós vamos indo até chegar o final do ano. É uma lanterna na escuridão, então de vez em quando tem uma curva para a esquerda, uma curva para a direita. De qualquer forma, sinaliza uma expectativa que o mercado está neste momento. Então veja, se a semana passada estava bem pessimista, agora está pessimista, mas não tanto. Mas o pessoal que analisa está firme, aqui consistente em relação à taxa de juros da nossa economia, Selic. Há 4 semanas eles tinham essa projeção de 15% no fechamento de 2025, mantiveram a semana passada e continuam achando que vai ficar nesses 15% quando se encerrar o exercício de 2025. O PIB está mantido em relação à semana passada, 2,6% de crescimento, e agora essa semana a mesma coisa. Veja que deu uma melhoradinha, estava 2,02, agora 2,06, né? 2,02 há 4 semanas atrás. Ou seja, é um mercado sem perspectiva otimista, pelo menos nesse momento. Então eu disse, né, a nossa bolsa de valores hoje ela está modorrenta, está se arrastando ali no mesmo lugar, né? Não vai nem para cima nem para baixo. A gente diz que está estável. E deve ser por conta dessa segunda-feira. Vamos ver o que pode acontecer aí ao longo da semana. O que teve de relevante no final de semana foi a eleição dos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado. Mota de um lado, Alcolumbre do outro lado. Mas esta reportagem aqui saiu em fusões e aquisições. Dentro do segmento deles acontece em M&A. E veja que ela é apontada aqui como portal de fusões e aquisições, que é, digamos, a fonte, e a notícia do dia 1º de fevereiro de 2025. O que tem aqui na manchete? A possível fusão entre Taesa e ISA Energia, o que isso significa para os investidores. Eu já vou voltar aqui, antes eu quero mostrar para você um detalhe que eu acabei vendo aqui, que está no final dessa reportagem, aqui. Dá uma reticências e depois sai esse aqui, saiba mais em o petróleo, no dia 31 de 1 de 2025. Então eu saltei lá na reportagem do petróleo para ver sobre o que tratava. E lá no petróleo está essa manchete. A possível fusão entre Taesa e ISA Energia. Só que o que muda está aqui embaixo, né? O que isso significa para os investidores. Ela é assinada por André Carvalho e ela é do dia 31 de janeiro de 2025. Portanto, ela é um dia anterior à reportagem do M&A, do Fusões e Aquisições. E veja aqui que no Fusões e Aquisições começa assim, ó, nos últimos meses o mercado de energia no Brasil tem acompanhado de perto as especulações sobre fusão entre duas gigantes do setor. Aqui no petróleo aparece assim, ó, nos últimos meses o mercado de energia no Brasil tem acompanhado de perto as especulações sobre a fusão entre duas gigantes do setor. Então é a mesma reportagem, só que aqui no petróleo ela está mais completa. Esse tipo de comentário já apareceu em vídeos no YouTube, eu não vi em outras mídias, talvez tenha alguma coisinha no Instagram, mas também eu vi outras reportagens bem tópicas, assim, semelhantes. Então eu resolvi olhar com um pouco mais de profundidade sobre o que se está falando aqui e se tem alguma procedência. Então começa assim, ó, entenda os desafios aqui no subtítulo
Entenda os desafios e as oportunidades por trás da fusão das gigantes do setor de transmissão de energia e as implicações para os acionistas do mercado. Embora não haja confirmação oficial, esse aqui é o ponto crucial de tudo que eu li até agora, não tem confirmação oficial, e também espero até que não tenha mesmo, né? E se houver, vai acontecer em tempo oportuno. Mas isso aqui não afasta a nossa necessidade ou até obrigatoriedade de fazer a leitura desse documento. As movimentações de mercado e as mudanças no cenário político e econômico indicam que essa fusão pode definir o futuro do setor de energia no Brasil. Mas essa aí é um conceito do próprio site, né, o petróleo. Aqui tem um negócio também que eu não gostei muito. O contexto da fusão. Aí coloca assim, ó, o papel da CEMIG. CEMIG com S, né? Quando na verdade a CEMIG, que eu acho que ele deve estar falando, acho, não tenho certeza, até pelo conteúdo, né, que eu já marquei ali, é CEMIG com C. Então veja aqui o que ele está escrevendo, né? A CEMIG, com C, né, está em processo de reestruturação com foco na privatização e venda de ativos. Que pese esteja errado ali, a lógica que está sendo construída ela tem algum sentido. Essa reestruturação pode incluir, de fato faz sentido, a venda de sua participação na Taesa, o que abriria espaço para a ISA Brasil. É que tem a ISA é uma empresa colombiana. E aqui no Brasil ela é tida como a ISA Brasil, né, que é a cabeça, e que ela é controladora da ISA Energia, a antiga ISA CETEP. Só para você entender. Então ela poderia, sim, faz algum sentido, né, ter algum interesse numa possível venda da participação da CEMIG sobre a Taesa. É uma possibilidade. Aqui fala em sinergias de fusão, porque as duas estão no mesmo segmento, elas têm linhas de transmissão no Brasil inteiro e, consequentemente, né, isso aí traria algumas vantagens na possibilidade de uma fusão. Veja aqui, ó, a proximidade das operações, aqui facilitará, mas na verdade é o seguinte, facilitaria, né, é melhor a gente colocar no futuro do pretérito a integração e a redução de custos em projetos e incorporações, além de permitir um fortalecimento nas competições de leilões do setor. E o impacto no mercado, é o que os investidores devem saber. Bom, a CEMIG, com C, ainda precisa tomar uma decisão sobre a venda de sua participação na Taesa. Isso aí não está claro, né? A única coisa que a gente tem é exatamente isso. O governo do estado de Minas Gerais, ele tem duas opções ali, na verdade três. Uma delas é a federalização, tanto da CEMIG quanto da Copasa. E dentro do processo da CEMIG, na verdade dos dois, né, das duas empresas, está sendo encaminhado ou já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma proposta de alteração da Constituição de Minas Gerais, onde se deixaria de lado um eventual plebiscito para a venda dessas duas companhias. Então isso já está lá, ao mesmo tempo que se mandou a lei já de privatização, porque se não andar a questão da exclusão do plebiscito, então, neste caso, o que o projeto de lei que está encaminhado está propondo? Que se faça o plebiscito. Se o povo de Minas Gerais concordar, então vai a pleno processo de privatização. E, claro, não pertencendo mais ao governo de Minas Gerais, ou tendo a possibilidade de levar adiante uma eventual privatização, o que se poderia fazer é justamente antecipar isso, ou melhorar isso através de uma venda separada da Taesa, onde a CEMIG possui uma quantidade razoável de ações na ordem de 37%. Veja que a venda precipitada dessa posição poderia resultar em uma queda nas ações, o que representaria um risco para quem tem visão de longo prazo. Na verdade, eu acho que representaria um risco para quem tem uma visão de valorização dessas empresas. Aí sim, aí o pessoal começa a pular fora e, claro, baixaria o preço da ação. Ambas as empresas, Taesa e ISA Energia, possuem alta alavancagem, em particular até a Taesa, o que pode ser eventualmente um ponto de preocupação, mas isso a gente já conversou bastante aqui no canal sobre a questão em si. Como a fusão impactaria para os investidores? Em termos de valorização das ações, as empresas como ISA, Energia e Taesa são atrativas pela sua solidez e o potencial de crescimento no longo prazo. Por outro lado, a incerteza política, a possível privatização da CEMIG com C e o aumento da competição dos leilões pode gerar volatilidade nas cotações das ações. Eu também espero que isso aí aconteça em essa questão de possibilidade de fusão das duas empresas, né, Taesa e ISA, isso acabe acontecendo. Então é esperado uma possibilidade de oscilação bem considerável no preço dessas ações. Mas vamos supor que isso vá a pleno, né? Não tem ainda nenhuma realidade concreta ainda sobre isso. Se a fusão for confirmada, né, então a fusão, né, pode se tornar, as duas empresas, né, o resultado da fusão pode levar a uma das maiores transações do setor de energia no Brasil, afetando diretamente os preços das ações. É claro, né, se for consistente, a tendência é de subir o preço dessas ações.
As especulações continuam a ganhar força, então está tudo dentro do aspecto especulativo, especialmente com as mudanças da CEMIG e os desafios no setor de transmissão de energia. À medida que o setor de energia continua a crescer, empresas como ISA, Energia e Taesa estarão bem posicionadas para aproveitar os investimentos em infraestruturas e em contrato de longo prazo. Então, eu gerei esse documento aqui, a fusão Taesa com ISA, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para que você possa ler com mais tranquilidade, com calma. Eu fiz uma explicação aqui mais simplificada dessa possibilidade, isso está só dentro do... está só com caráter especulativo apenas, não tem nada de concreto, é importante que você saiba disso. Possibilidade de fusão entre as duas. União de gigantes. As empresas Taesa e ISA Energia são duas das maiores empresas de transmissão de energia. Atualmente a CEMIG, já corrigido com você, uma empresa estatal, é a principal acionista da Taesa. No entanto, a CEMIG está com processo de privatização e planeja vender sua participação na Taesa. Ela vem sempre anunciando isso, né? Já é antiga até essa notícia, mas já faz uns 4 ou 5 anos que tem essa ideia de vender a participação na Taesa. Quem sabe não acontece agora. A sinergia entre as duas empresas, né? Então veja que nessa sinergia, numa possibilidade de junção, leva-se aqui a possibilidade de redução de custos, a combinação das operações permitiria a eliminação de duplicidade e otimização de processos, aumento da competitividade, as empresas unidas teriam mais força para enfrentar concorrentes e participar de processos licitatórios, expansão de negócios, a fusão poderia abrir portas para novos investimentos e projetos em todo o país. Impactos para os acionistas. Acionistas da Taesa, a fusão pode ser vista como uma oportunidade para os acionistas, pois a união com a ISA poderia aumentar o valor das ações da empresa. No entanto, a venda da participação da CEMIG na Taesa pode levar a uma queda temporária. Bem no começo aí é possível, mas o passado tem mostrado que tem sido no sentido contrário. Então logo anuncia, tão logo se cogita, o preço da ação já começa a subir. Acionistas da ISA. A fusão pode ser vista como uma oportunidade para os acionistas, pois a aquisição da Taesa fortaleceria a empresa e poderia impulsionar o crescimento dos lucros e dividendos. No entanto, a fusão envolve riscos e incertezas que podem alterar o preço das ações. Aí, claro, né, eu acho que é muito mais em termos de cogitações para gerar essas incertezas. Fatores a considerar: aprovação regulatória, condições da fusão e desempenho do mercado. Então, a gente conclui que tudo o que se tratou aqui está em caráter especulativo apenas. E claro que só às vezes por estar nesse caráter especulativo já gera uma instabilidade nas ações, fazendo com que oscile bastante seus preços. É o que a gente tem visto. Aliás, até no momento, a Taesa, que eu vi por último, já tinha ultrapassado os R$11. Nós chegamos a comprar ali com R$10 alto, né? Agora já está passando dos 11. E também compramos bastante ISA Energia. A empresa também está se mantendo ali nos 23 intermediário, R$23,50, R$23,50. Não teve assim nada consistente, e esse aumento que teve agora nos últimos tempos foi o mercado como um todo que na verdade corrigiu depois de quedas bem consideráveis. Então não teve reflexo ainda, pelo menos por conta dessa notícia. De qualquer forma, eu acho importante ficar de olho, acompanhando até para que, enquanto acionistas, não sejamos pegos de surpresa. Por enquanto é só especulativo. Provavelmente, agora na apresentação dos resultados, por decorrência, aliás, do fechamento do quarto trimestre do exercício de 2024, isso será motivo de pergunta. Então, vou estar atento a assistir às apresentações e trarei em primeira mão aqui no canal para que a gente tome conhecimento e debata sobre essa questão. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.